Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de laboratório de software, ok? Na nossa última aula, a gente criou essa classe de conexão aqui, beleza? Que ela é justamente para estar fazendo a conexão com o nosso banco de dados, ok? Então a gente criou aqui um método abrir conexão e um método fechar conexão, ok? E hoje a gente vai aprender a mexer nesse nosso banco de dados através do nosso código, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que para a gente estar manipulando o nosso banco de dados, a gente vai manipular as tabelas do nosso banco de dados. Tabelas essas que são mapeadas no nosso código através das nossas classes Java. No nosso caso, a gente só tem aqui a nossa classe pessoa, que ela está mapeando de forma correta essa nossa tabela pessoa aqui, beleza? Tabela pessoa que tem um código, um nome, uma data de nascimento, um CPF e um e-mail, beleza? Então, para cada uma dessas tabelas, a gente vai ter que ter uma classe que efetue esse meio termo entre a nossa classe de modelo, pessoa, e a nossa tabela do banco de dados. A gente chama essas classes de DAO, ou Data Access Object, objeto de acesso aos dados. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um pacote Java dentro do pacote model chamado DAO. Pode ser tudo maiúsculo mesmo. E dentro desse DAO a gente vai criar uma classe DAO para cada uma das classes de modelo que a gente tem. No caso a gente só tem o pessoa, eu vou chamar essa aqui, ó, vou criar uma nova classe Java, vou chamar de pessoa DAO. Ok? Se eu tivesse uma classe carro, seria carro DAO, uma classe produto, produto DAO e assim por diante. Beleza? E aí agora, o que vai ter nessa pessoa DAO? Essa pessoa DAO vai ter todos os métodos necessários para a gente estar manipulando o banco de dados, certo? Então, por exemplo, a gente poderia ter um método add, né? Para adicionar a pessoa no banco de dados. A gente poderia ter um método public, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, né? A fonte aqui. Opa. Poderia ter um método aqui public, uma lista de pessoas, né? Que vai pegar todas as pessoas no meu banco de dados, beleza? Vamos ficar com esses dois exemplos por enquanto. Vou fazer uma importação aqui, né? Ok? Então, o que esses métodos fazem? Esses métodos, através... Só corrigir a importação aqui. Opa. Esses métodos vão se comunicar com a nossa conexão do banco, né? A classe conexão que a gente tem. Né? Nossa classe conexão aqui. Eles vão chamar essa classe conexão e através dessa conexão eles vão manipular o banco de dados. Beleza? Então a gente pode dizer que todas essas classes de DAO, seja ela pessoa DAO ou carro DAO, se a gente tivesse, né, produto DAO, vão estar manipulando, vão estar mexendo lá na nossa classe de conexão, beleza? Então, eles precisam ter uma conexão, né, uma connection aqui, porque eles precisam saber qual é o banco que a gente está precisando acessar, e isso está guardado dentro da nossa conexão. Vou chamar aqui de com SQL Connection, beleza? E essa conexão a gente precisa receber de algum canto. Eu vou colocar aqui que a gente vai receber através de um parâmetro do método construtor, certo? Então, quando a gente for criar um objeto dessa classe, a gente vai passar essa conexão, certo? Por questão de padrão, né, eu vou deixar essa conexão privada e vou criar aqui um método getter e setter para essa conexão, ok? Só que aí a gente vai pensar uma coisa assim, aqui. Toda classe DAO vai precisar de uma conexão, né? E esses dois métodos de get e set a conexão, né? Então a gente pode fazer o que? A gente pode aqui, para a gente não ter que codificar isso várias vezes em todas as nossas classes DAO, eu vou dentro do meu pacote DAO criar uma classe
DAO, que vai ser o que? Vai ser uma classe mãe, uma classe genérica, né? Que ela vai ter aqui a nossa conexão. Vou chamar de com. Vou importar aqui, né? Aumentar a fonte um pouquinho. E aqui sim eu vou ter um construtor com a conexão e o getter e o setter, beleza? E eu vou até deixar essa classe abstrata para eu não poder criar objetos desse tipo, né, do tipo DAO. E essa pessoa DAO vai, né, vai estender a minha classe DAO, certo? Então já não preciso mais dessa conexão. E aqui, ao invés de disconexão set, dis.com recebe com, eu vou só chamar super, né, com. Ou seja, ele está chamando o construtor da classe mãe dele, né, que é a classe DAO. Beleza? Então, agora a gente só precisa começar a codificar esses métodos add e getAll. Beleza? Então a primeira coisa que a gente precisa para cada um desses métodos, deixa eu dar uma aumentada aqui no código. O método de adicionar, a gente precisa receber o que? A gente precisa receber a pessoa que a gente quer adicionar. Então eu vou chamar aqui de uma pessoa P, um objeto do tipo pessoa, beleza? E para isso eu vou criar uma string aqui que eu vou chamar de SQL. Por quê? Porque o banco de dados, para a gente manipular um banco de dados, a gente precisa usar SQL. Então, aqui é da mesma forma. Mesmo a gente usando nossos códigos, a gente vai precisar usar de SQL para a gente estar manipulando ele. E aqui a gente vai fazer o quê? Vou fazer insert into pessoa, que é a nossa tabela, né? E esse é o comando para inserir registros na nossa tabela. Insert into pessoa, aí aqui eu vou pôr values. E aqui, ó, né? E eu vou ver agora quais são os valores que eu preciso adicionar na minha tabela pessoa. Deixa eu ver aqui, código, no caso é autoincremento, né, o código, então é nome, data de nascimento, CPF e e-mail, né? Vamos ver aqui na estrutura que é mais fácil. Nome, data de nascimento, CPF e e-mail. Então, insert into pessoa, 4 parâmetros. Esses parâmetros eu vou definir aqui como pontos de interrogação. A gente vai ver como é que a gente vai definir esses pontos de interrogação agora, né? Pronto. Uma vez que a gente criou esse SQL, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer, ó, um try catch. Por quê? Daquela coisa que eu já disse para vocês. Quando a gente mexe com o banco de dados, é uma coisa externa ao nosso sistema. Então, se der um erro no banco de dados, a gente não tem como saber se foi um erro do nosso código ou do banco de dados sem a gente usar um try catch, né? Então, nesse try, a gente vai criar aqui primeiro um objeto do tipo prepared statement, a gente vai chamar ele de PS, e a gente vai fazer o que? A gente vai pegar a nossa conexão, olha só, eu estou usando o método getCon, que é lá da minha classe DAO, né? Ó, getCon, beleza? E aí, através desse getCon, eu vou chamar o método prepare statement, e vou passar a minha string como parâmetro, beleza? Esse objeto é meio que para preparar esse SQL para ser executado. E é através desse prepared statement que a gente consegue, ó, definir aqui, ó, por exemplo, set string na posição 1, o p.get, deixa eu só me lembrar quais são os parâmetros, né? Nome, data de nascimento, CPF e e-mail. .get nome, então, que é o primeiro, né? Nome, CPF, data de nascimento, CPF e e-mail. Então, vou copiar e colar aqui. 1, 2, 3, 4. Nome, data de nascimento, CPF e e-mail. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que esse meu prepared statement, que está com a SQL, essa SQL aqui preparada, né?
eu estou dizendo que o primeiro parâmetro, o que são os parâmetros? São os pontos de interrogação aqui, né? Então, o primeiro parâmetro vai ser o p.getNome. Então, esse p.getNome vai ser inserido aqui. O segundo parâmetro é p.getData de nascimento, que vai ser inserido aqui, né? E assim, ó, setString, se fosse um inteiro, eu usaria, ó, ps.setInt na posição, sei lá, se tivesse, né, posição 5, e eu colocaria o valor. Se fosse double, ps.setDouble, e assim por diante. Eu consigo definir, ó, ps.set, a gente tem setArray, setBlob, boolean, byte, vários, ó, date, né, para data. Então são vários valores que a gente pode colocar, float, long, certo? No nosso caso é porque a nossa tabela só tem praticamente string, então a gente só está usando string. O único campo inteiro é o código e a gente não precisa definir ele porque ele é auto-incremento, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai executar esse update aqui, né? Execute update. Então, o que a gente está fazendo? A gente está executando esse SQL, beleza? Mas a gente precisa saber se esse SQL foi executado com sucesso ou não. Então, a gente vai fazer o quê? Vou fazer aqui um if. Vou botar aqui, se ps.executeUpdate for maior que 0, por quê? Porque esse executeUpdate aqui, se a gente for ver, ele retorna um inteiro. Ó, não sei se está dando para vocês verem. Ele retorna um inteiro. E se esse inteiro for 0, é porque deu errado. Então, se ele for maior que 0, eu estou colocando aqui, né, para garantir, significa que deu certo. Então, se deu certo, o que eu vou fazer? JOption pn.show message dialog, né? Colocar aqui no e minha mensagem vai ser pessoa inserida com sucesso. E aí, se não der certo, aí eu vou botar erro ao inserir pessoa no banco de dados. Beleza? E aí no nosso cat, se der um erro aqui, é porque deu um erro na própria conexão. Então, vou de option pane.show message dialog no, e aqui eu vou imprimir erro mais e.get message, ok? Pronto. Vamos ver a funcionalidade disso. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá na minha tela de pessoas, né, que a gente criou na última aula. E como é que ela funciona? Eu vou executar aqui. Tá executando aqui, tá baixando os drivers do MySQL, né? Pronto. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa clicar no botão de novo, né? Para ele habilitar os campos para edição. Inclusive eu deveria ter deixado esse código para não ser editado, né? Mas enfim. E aí quando a gente terminar, a gente clica no botão salvar e ele salva no banco de dados. Então o código a gente precisa colocar aqui, ó, no btn salvar, né? Que vai lá pro btn salvar, que vai lá pro evento lá do meu controller. Pronto. Então, ó, ação do btn salvar. Show de bola. Vamos dar aqui um aumentar o tamanho da fonte aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente precisa salvar o nome, né, da pessoa, que vai ser o que? Vai ser a minha tela. Tela não, né? View.ps
get edt nome ponto get text. A mesma coisa a gente vai fazer para os outros quatro. Tá. Data, vou colocar aqui dt nasce, e aí CPF e e-mail, não é isso? Então, aqui a data de nascimento vai receber a view.get edt nascimento.getText, CPF edt CPF e o e-mail edt e-mail, beleza? E aí o que a gente faz? A gente agora vai criar um objeto do tipo PessoaDAO, né? Que é aquela classe que a gente acabou de criar, PessoaDAO, que tem o nosso método de inserção. Eu vou chamar aqui de PDAO. E vou dizer que ele recebe uma nova instância dessa classe. E eu tenho que passar aqui uma conexão como parâmetro. E eu vou aqui chamar essa conexão. Eu vou criar um objeto do tipo connection, ó. Vou chamar de com. E o que vai ser essa com? Vai ser a nossa classe conexão, né, que a gente criou. Olha só, a nossa classe conexão aqui, né, que tem o método abrir conexão. Então aqui, o que vai ser essa nossa conexão? A nossa conexão vai ser a nossa classe conexão ponto abrir conexão, certo? E aí a gente passa essa conexão aqui na nossa PessoaDAO. E o que a gente faz? Antes disso eu vou criar aqui um objeto do tipo pessoa, vou chamar de P, e ele recebe um novo objeto do tipo pessoa. E ele recebe aqui, ó, 4 parâmetros, porque eu não preciso informar o código para adicionar, né? Porque o código é autoincremento. O nome, a data de nascimento, aqui o CPF e o e-mail. Show de bola, já está certo aqui, vou salvar. E agora a gente pode adicionar essa pessoa, né, no nosso banco de dados através do PDAO.add, passando P como parâmetro. Beleza? Olha só. Eu peguei os campos de texto que eu digitei, salvei em variáveis, criei um objeto do tipo pessoa com o valor desses campos, dessas variáveis que eu peguei, criei uma conexão de acordo com a minha classe conexão que eu criei, né, abrindo uma conexão, criei um objeto do tipo PessoaDAO, que é a classe de Data Access Object, né, de acesso aos dados do objeto da minha classe pessoa, e aqui eu estou adicionando no meu banco de dados. Vamos ver se isso aqui está dando certo? Vou executar. Vou executar, executei aqui, né? A gente vai ver aqui no meu banco que não tem nenhuma pessoa adicionada, então eu vou aqui, clico em novo. O código não precisa adicionar, né, que é autoincremento, enfim, João Filho, data de nascimento, porque é 05 1997, CPF 1.1.1 traço 1, e-mail joão.com. E eu vou salvar. Erro, columna column count doesn't match value count at row 1. O número de colunas não bate com o valor na linha 1. Deixa eu ver aqui. Então, agora que apareceu o erro, a gente sabe que esse erro apareceu aqui, ó. Opa, esse erro apareceu aqui, que foi onde a gente colocou, né, o nosso try-catch para mostrar o erro. E agora vamos ver qual foi esse erro. Get nome, get data de nascimento, CPF, get e-mail. É uma boa hora para mostrar para vocês um recurso bem legal, que é a depuração, né? Que eu vou executar passo a passo o meu código.
Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar esse código passo a passo. Eu vou clicar aqui no número das linhas, ó, porque o que acontece quando eu boto esse quadrado aqui? Eu estou dizendo que o meu código, quando ele executar, ele parar nessas linhas que eu botei esse ponto, beleza? Que é para eu ver como é que está o programa na hora que ele está assim. E ao invés de executar, eu vou, ó, debug, eu vou depurar esse projeto. Então vamos ver aqui. Vocês vão ver o que vai acontecer. Vou clicar aqui em novo, né? Por enquanto tá tudo normal. João, filho, data de nascimento 05 997, CPF, e-mail joão@joão.com. E agora, quando eu clicar no botão de salvar, ele vai parar exatamente onde eu botei esses pontos aqui, que a gente chama eles de breakpoints, né, de pontos de parada. Olha só, parou aqui, show de bola. E o que a gente pode fazer? A gente tem uma aba aqui que a gente consegue ver o valor das variáveis no exato momento que a gente parou. Então eu vou... Parou nessa linha, eu posso fazer o que? Eu vou executar de novo para ele pular essa linha. Aí ele para nessa próxima. Minha SQL, ó, insertinho de pessoa, normal minha SQL. A pessoa aqui que eu informei como parâmetro, ó, João Filho, 5 de maio, todos os valores estão bem certinhos. Beleza. Prepare statement, vou executar aqui, vou passar de novo. Pronto, ps.setString, o nome, certo, data de nascimento, get CPF, get e-mail, beleza. Deixa eu ver se dá pra gente ver alguma coisa aqui. Não dá não. Mas por enquanto deu tudo certo. O que que tá dando erro? Deixa eu botar mais um breakpoint aqui e mais um aqui. Foi no execute e update que ele deu problema. Aí aqui eu consigo ver o erro, a exceção. Beleza, eu vou tentar achar o erro e eu volto no vídeo para dizer para vocês o que foi. Ah, gente, olha o erro aqui, ó. Eu fui meio burro. Eu pensei que por ser auto-incremento eu não precisasse botar, mas eu preciso botar o inteiro aqui, né, o código aqui, pelo menos como 0, para dizer que ele é auto-incremento. Foi burrice minha. Vamos executar de novo para a gente ver. Eu vou parar aqui a depuração, que ainda estava rolando aqui. Vou tirar esses breakpoints aqui. E vou executar de novo, normalmente, porque eu sei que agora vai dar certo. Eu espero, né? Então, ó. Novo. Aqui, ó. João Filho. Data de nascimento 05 de maio de 97. E-mail joão@joão.com. Salvar, ó. Ah, meu Deus. Ah, certo. Eu deixei o CPF para aceitar só 14 dígitos, né? 11 na verdade. Olha só, deixa eu mostrar aqui. Minha estrutura. Meu CPF, ó, ele é um varchar de 11. Eu tô tentando botar mais, porque eu tô botando o ponto e o traço, né? Mas agora vai dar certo. Olha, ó, pessoa inserida com sucesso. Vamos ver nosso banco aqui, ó. João Filho, 5 de maio, CPF e o e-mail aqui. Show de bola. Beleza. Agora vamos fazer a listagem, né? A listagem das pessoas. Então deixa eu fechar tudo aqui para a gente começar a fazer a listagem. Pessoa DAO, né? E agora a gente precisa fazer um método getAll, que é o método que retorna todas as pessoas do nosso banco de dados. Então a gente, do mesmo jeito que fez a string lá para o método de adicionar,
a string com o SQL, né? A gente vai fazer aqui, ó, string SQL. A diferença é que esse SQL aqui vai ser só select all from pessoa. Certo? E aí o que a gente faz? A gente cria aqui uma lista do tipo pessoa, uma lista de pessoas, né? Eu vou chamar aqui de LPass. Vou dizer que ela recebe uma nova instância de ArrayList. Ok? E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um try catch, né? Pelo aquele mesmo motivo que eu já expliquei. Vou criar aqui um outro prepared statement, vou chamar de PS também. Da mesma forma que eu fiz, da mesma forma que eu fiz ali no ADD, eu vou fazer aqui também. Vou preparar a SQL. E aqui eu vou criar a diferença que além de um prepared statement, eu vou criar um result set. O que é esse result set? Esse result set é um objeto que vai fazer uma pesquisa na nossa tabela de acordo com o SQL, né? E ele vai guardar dentro desse objeto. Então eu vou chamar ele de rs e vou dizer que ele recebe o nosso prepared statement ponto execute query, ou seja, execute a busca. Então ele vai receber o resultado, falta importar, né? Ele vai receber o resultado da execução do select all from pessoa, né? E aí o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma verificação para quê? Eu vou verificar primeiro se esse meu RS não é nulo, beleza? Se ele não for nulo, então é porque a gente já obteve um resultado. Se a gente obteve um resultado, a gente pode retornar os valores que a gente obteve. E agora a gente vai fazer o quê? Como provavelmente vão ser vários resultados, porque a gente está recebendo, ó, a gente está selecionando tudo da pessoa, e a gente não está colocando uma condição, a gente vai receber todos os registros da minha tabela pessoa. Então eu vou fazer um while para quê? Para percorrer todos os registros da minha tabela pessoa. E esse método result, esse objeto do tipo result set, ele já tem um método dentro dele que é o next. rs.next, que ele vai percorrendo automaticamente todos os registros dessa pesquisa, né, dessa busca que a gente fez. Então a gente não precisa fazer tipo um for, né, com int i igual a 0 e menor que, né? Então a gente faz de uma maneira mais simples. Aí o que a gente faz também? Digamos que eu fiz esse while rs.next. O next ele entra primeiro no primeiro registro da minha tabela. Então eu vou precisar criar aqui, ó, um objeto do tipo pessoa para receber, para mapear esse resultado da busca que eu fiz. Então eu vou dizer que ele recebe um novo objeto do tipo pessoa, né? Tá aqui. E aí, deixa eu criar assim ele, né? Então, a gente vai precisar definir cada um dos atributos, né, desse nosso objeto pessoa. Então, o código dessa pessoa vai receber rs.getInt, né, porque o código é inteiro. E aí, rs.getInt 1. Então, da mesma forma que aqui a gente tem como setar os parâmetros, né, ps.setString1 passando aqui a gente tem como obter, né? O que acontece? Aqui ele vai pegar do nosso resultado o primeiro parâmetro que a gente, a primeira coluna que a gente fez dessa pesquisa. Porque, ó, vamos executar isso aqui, né? Executar. Pronto. Deixa eu adicionar uma nova pessoa aqui só pra gente ter o que comparar aqui, né? Insert into pessoa values 0 Maria
Aí 04 03 2001 e aí o CPF é 222.222.222-22, o e-mail maria@maria.com. Vamos consertar esses valores aqui, né? Executar. Opa, certinho de pessoa, valores, Maria. Novamente eu errei no CPF. Tirar o traço, ponto e executar aqui. Show. Então, ó, vamos colar aqui o select all from pessoa. E olha só, tem os nossos dois registros, né? Então o que que acontece? O nosso while rs.next vai percorrer isso aqui, ó. Primeiro ele vai para o João Filho e depois para Maria. Ele vai percorrer isso. O rs.getInt na posição 1, ele vai pegar um inteiro que está na coluna 1, que é o código pessoa. Para o nosso nome, a gente vai fazer rs.getString na posição 2. Ou seja, ele vai pegar a string que tiver na segunda coluna, que é o nome, né? Opa, cliquei no editar aqui por acidente. rs.get .getString 3, do mesmo jeito, vai pegar a string que tiver na coluna 3. E aqui, do mesmo jeito, para as outras colunas, 4 e 5. E aí, após a gente criar esse objeto do tipo pessoa, a gente vai no nosso lpass.addp. Beleza? E aqui, depois desse if, no caso, só um instante. Depois desse if aqui, a gente dá um return o lpass, né? Se não, a gente dá um return null, que é no caso se tiver dado algum erro, né? Então, nosso getAll está pronto. A gente precisa só fazer aquela configuraçãozinha, né? Aquele nosso abstract table model para encaixar tudo isso naquela nossa tabela. Isso vai caber para um outro vídeo, mas para a gente ver como isso deu certo, eu vou criar só um método de teste aqui para vocês verem como deu certo. Eu vou criar uma classe main aqui para a gente testar. Vou fazer o método aqui psvm e aqui, ó, eu vou criar pessoa DAO recebe new pessoa DAO com a conexão como parâmetro, né? Essa conexão vai ser connection com recebe conexão ponto abrir conexão. Passei essa conexão como parâmetro. E aqui eu vou criar uma lista chamada lpass também. Opa, lpass. Vou dizer que ele recebe, ó, pdao.getAll, né? E aqui eu vou fazer importar, né? java.util.list. Eu vou percorrer esse lpass. Ponto. Fazer só que eu botei dois S. Estranho. Então, só lpass. Ponto. Vou percorrer ele. E aí vou dizer que cada pessoa vai ser p. Ponto. Sim, vou fazer um sort aqui. Não, nem dá. For each p system.out.println. E aí eu vou imprimir p.getNome. Vocês nem conhecem essa sintaxe, né? Mas o que eu estou fazendo? Estou fazendo for each, percorrendo a minha lista de pessoas, e para cada uma dessas pessoas eu vou imprimir o nome delas, beleza? Só a maneira mais fácil de fazer essa impressão. Então vamos ver se ele vai executar isso aqui.
Olha só. João Filho e Maria. Beleza? Se eu quiser imprimir outras coisas, sei lá, o e-mail, né? Dá certo do mesmo jeito. Olha o e-mail dos dois. Então, por essa aula vai ser só isso. Por hoje vai ser só isso. E na próxima aula a gente vai aprender... Aprender não, né? Vai relembrar como é que a gente coloca esse resultado aqui lá na nossa tabela. Valeu? Tchau, tchau.